Vamos lá, Paty. Só esperando a conexão. Aí. Pronto, Paty, me ouvindo bem? Tô, e você? Também. Fiz a sua sugestão de usar o 4G também aqui, me parece que é bem melhor, porque É, aqui também é compartilhada as coisas. É Netflix, videogame, fora o escritório, que agora está em home office, né? Mas exatamente. O home office aqui é generalizado, né? Então é para o filho, é para o marido e é para é para todo Patrícia. mundo. Exato, tem que ser assim, né? Paty, eu queria começar te agradecendo pela sua disponibilidade, por você nos possibilitar conversar um pouquinho e melhorar aqui o nosso cenário atual, né? Eu faço isso no nome da doutora Raquel, que é a nossa presidente da OAB Valinhos, que inclusive disponibilizou para a gente o Instagram da instituição, de tanto que ela gostou da ideia e achou necessária, né? Ela quis se envolver também, então faço agradecimento aí de todo mundo, de todos os advogados, em especial da doutora Raquel e da doutora Cláudia, que disponibilizaram para a gente. Muito obrigado, viu, Paty? Tenho Obrigada a certeza que a gente você vai pelo aprender muita convite. coisa. Imagina, Falar comigo mesmo, dar tá palpite. certo. Ô, Paty, eu queria começar te dizendo como que está a nossa situação hoje para você entender um pouquinho do que a gente está passando, tá? Vou falar pro Claro, pessoal depois deixar as perguntas aí no interrogação, depois a gente seleciona algumas para você responder, tá bom? legal. O que aconteceu, Paty? Nós trabalhávamos no escritório, assim como qualquer advogado convencional, e de repente a gente entrou nessa pandemia e começou a utilizar no home office, né? Até então estava mil maravilhas, a gente ia levando os problemas, começou algumas reuniões digitais, alguns eventos digitais, eu mesmo participei de um colégio de presidentes da Jovem Advocacia digitalmente pelo Zoom, e há 2 semanas atrás nós descobrimos que haverá audiências digitais. Inclusive, eu fiz a minha primeira audiência digital na semana passada, né? E Legal. aí Já me veio a transformando a preocupação. forma que o trabalho vai ser realizado, Exato. né? A gente não pode parar, né? A ideia é essa, não parar com a advocacia, até porque são milhares de pessoas lesadas. Sim. A justiça ela já é morosa. Você imagina a gente ter esses 3 meses de suspensão, isso com certeza vai acarretar milhares de demoras lá na frente, né? E essa questão de ser online até agiliza, né, um pouco, Com porque você certeza. evita o deslocamento, tipo, aumenta o tempo produtivo até, né? Exato, com certeza. Algo que eu tenho experimentado também em reuniões com clientes e tenho gostado bastante, porque salva um tempo precioso para quem tem Sim, o tempo a de agenda tão deslocamento, apertada, né? sem Não, dúvida. realmente assim, eu não vou reclamar de ter que fazer audiência virtual. É óbvio que a gente só precisa entender como que vai funcionar isso, né? Sem E dúvida. entender que também o jurisdicionado, né, a pessoa lá, o magistrado, o servidor, ele precisa ter algumas cautelas, né? Mas isso fica para professores que estão debatendo o tema, se é viável, não é viável. A ideia aqui é transformar o nosso espaço que antes não existia em algo que possa ser apresentado, né? Que eu acho que não é só uma dificuldade minha, mas de outros profissionais também, né? Então a ideia é essa, é como eu modificar esse pequeno espaço que eu vou utilizar para as minhas reuniões, para a minha audiência, que eu tenha essa credibilidade, que eu tenha e não Sem perca esse dúvida. aconchego, né? É, porque dentro da profissão advogado é importante ter uma certa conduta, né? E isso está representado no seu entorno. Então, quando Exato. você vai para a audiência, tem todo um código de vestimenta que vocês devem seguir, né, protocolos, Sim, e dentro da casa, acho que isso acaba se repetindo, né? Porque não vai ser interessante fazer uma audiência com fundo com a cozinha com aquela panela suja, exato, né? A porta exato. do guarda-roupa aberta, a cama Exato, bagunçada. Esse tipo de coisa precisa ser cuidado para que não reflita
de uma forma negativa aquilo Você que você entendeu está o defendendo. X da questão, você entendeu o X da questão. Porque a gente já enfrenta alguns tipos de problema, por exemplo, num evento, teve um determinado advogado que começou um caminhão de gás passando com aquela musiquinha bem complicada, teve cachorro se Aqui em pegando, Valinhos a gente tem o carro do ovo também, tem agora o carro sim, da do óleo, Comgás, tem o carro do exato. óleo. Então, a gente tenta evitar, a gente sabe que vai ser humanamente impossível deixar perfeito, né? A gente tenta evitar com Sim. fone, com microfone, mas o que a gente puder fazer é sempre melhor, né? E aí É. eu começo a te perguntar, Paty, em sugestões, o que que você acha que a gente tem que primeiro observar? Qual que é a primeira coisa? Como escolher o espaço ideal dentro de casa? Tá. Para a questão de trabalho, para o trabalho em si, para o seu home office, a coisa mais importante é você entender o seu lugar de controle na casa. Para cada um é um lugar, né? Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo real aqui. Eu tenho um escritório onde quem está utilizando nesse momento é meu marido, porque ele faz muito mais ligações telefônicas e isso acaba incomodando os demais da casa. Então, ele fica no Certo, escritório onde ele pode ter essa privacidade. Eu preciso entendi. ter um pouco mais de controle em relação ao meu filho, então eu fico no andar de baixo, onde eu consigo Ok, observar ele. Então, o ponto de controle vai depender de cada um, porque é o lugar onde você consegue manter melhor o seu foco. Né? Então, para algumas pessoas, pode ser a sala de jantar, pode ser aquela mesinha do escritório encostadinha na parede dentro da própria sala. Tudo isso vai depender qual é a posição que a pessoa dentro da casa vai se sentir mais focada e mais organizada. Isso vai fazer toda a diferença na questão de foco do trabalho. Mas, no caso de fazer sempre tem um mas, né? fazer um vídeo, né? Na hora que a gente se coloca em vídeo, é muito interessante que a gente tenha um fundo, né? Que para evitar constrangimentos como esses Você memes que gostou viralizam a internet. você gostou da minha paisagem de Manhattan? Foi boa? Tá Tá legal? ótimo, Tá. tá Por ótimo. favor. Quero saber se já estou começando a acertar. Porque é importante a gente evitar esses constrangimentos de ter o cidadão passando de cueca atrás, esse tipo de coisa pode acontecer dentro de uma casa. É, Legal. 80% das minhas reuniões online aparece meu filho, eventualmente ele pode ser que ele apareça por aqui, porque ele é curioso, quer ver o que eu estou falando, e faz parte, a Claro. gente vai tendo, acaba assumindo, né, todas as intempéries, então isso acaba Certo. fazendo parte. Isso vai Mas acontecer inevitavelmente, não vai ter condições de não, né? é, Infelizmente, isso não é, é evitável, né? eu acho que, principalmente para a profissão advogado, é importante que o que esteja acontecendo em seu entorno seja menos importante daquilo que você está falando. Então, procurar um ambiente, uma parede que esteja com informações muito claras é muito importante. Então, quando você vai colocar num fundo, eu vou colocar um quadro aqui. Mas esse quadro, por exemplo, são quadros de uma frase escrita. E a sua Certo. cabeça fica tampando metade da frase, você provavelmente vai perder a atenção de quem está falando com você, porque toda vez que você se Ah, movimentar, a entendi. pessoa vai tentar ler o que está acontecendo Vai atrás de tentar, você. entendi. Então, o Né? ideal é Então, buscar quadros sólidos ou com exato, com figuras. informações que se complementem sem que você precise ver o quadro inteiro, né? Então, tipo, Entendi. tá claro, é uma paisagem, ok, tá tudo certo. Um quadro de frase, ele pode ser legal, desde que ele tenha, por exemplo, um enquadramento dentro da sua câmera e você não fique tampando metade dele para que a pessoa fique, né, prestando atenção. Ah, Legal. outra coisa importante é a iluminação. A iluminação para esse tipo de live, né, para fazer esse tipo de coisa é muito importante também. Então, a luz Certo. natural é sempre a melhor. Então, se você tiver uma possibilidade de estar numa parede, com uma mesa na sua frente, com uma janela na sua frente, é um Tá. mundo
Ideal. Semi-ideal. Depende, depende da insolação. Se a sua janela pegar o solzão da tarde, aí pode ser que isso possa ser um problema em um dado horário. E aí você tem que fazer um certo movimento. Mas a janela ela tem que estar sempre à frente, porque se ela estiver no fundo, ela vai poder ocasionar Vai ofuscar, com certeza. Dependendo da posição lateral também, ela pode ofuscar, dependendo da posição do sol. Então, eu tenho como evitar isso, por exemplo, jogando uma outra iluminação, pegando um abajur? Exatamente, esse é o próximo ponto, que às vezes eu não tenho possibilidade, eu tenho algum espaço restrito, estou num apartamento, vou obrigatoriamente ter que sentar nesse lugar, conseguir ter uma parede totalmente branca também atrás não é legal, então ter uma cor, colocar um quadro, um quadrinho, um vasinho de flor, algum tipo de decoração nessa parede, traz um tipo de acabamento, né, para você, né? E aí a iluminação vai ser fundamental. Se não tem a luz natural, vamos recorrer à luz artificial. E um abajur na sua frente, atrás da tela, vai ser fundamental. Existem alguns recursos que são baratos e podem ser muito úteis, como aqueles anéis de luz, que muito blogueiro usa, né? Tipo, ela tem um tripézinho, tem um anelzinho de luz que ilumina seu rosto de uma forma uniforme, não fica sombreado e é um investimento super baixo. Você consegue comprar no Mercado Livre. Então, se vai ser uma prática fazer muitas lives, talvez seja um bom investimento para que você tenha uma iluminação adequada do seu rosto. Tudo isso vai tirar não vai tirar a atenção, vamos dizer assim, de quem está prestando atenção em você. Então, se você está bem iluminado, tem um fundo que não cause nenhum tipo de desconforto para a pessoa, vai ser perfeito. Tá. O Dr. Belgian está colocando aqui que ele tem um círculo de luz para colocar no celular e é pequeno, é super barato. Então, realmente. Exato, tem uns que são de clipes, né? Você coloca em cima do celular, é um clipezinho, e aí ele já causa esse efeito de iluminação que resolve bastante coisa. Legal. E aí você colocou, você já mencionou aí, Paty, que cor é sempre fundamental. Parede branca não é muito legal. Eu até imagino que hoje, por exemplo, eu estou numa camisa branca. Se eu tivesse com a parede inteira branca, eu acho que eu ia sumir ali. Tem a ver isso ou não? Ia ficar só a cabeça. Só? E aí a quarentena a gente dá aquela engordada, não tem como. Não tem só um rostinho. Não tem jeito. Então, branco é sempre evitar. O ideal. Eu sou fã de cor, então, como profissional da área, eu já nem utilizo branco na parede. Para mim, branco é só no teto e acabou. Você não tem nenhuma parede branca, então, na sua casa? Não, tem que ser. O branco é o off-white, né? Então é aquele branco já sujinho, porque o branco, ele reflete muito, ele suja muito, ele é difícil manutenção. Então, para ficar um branco impecável, não fica. Tá, ponto. Entendi. Ele não fica e acabou. E aí tem alguma cor que seja viável, assim, para esse tipo de... algo que a gente pode utilizar sem erro? Os tons neutros vão ser fundamentais, assim, nesse caso, né? Uma paleta de cor entre os beges, os nudes e os cinzas, né? Vão realmente Vai favorecer. Ser o mais ideal. Então, pessoal que tem parede branca, bora na C&C, Leroy, qualquer cara. Bora. Pinta só aquela parede de fundo, decora com um quadro, traz um pouquinho de verde, coloca uma plantinha. Se conseguir afastar um pouco mais a câmera para que você tenha esse visual que a gente está tendo, essa amplitude de ombro, né, de cabeça, porque a gente não fala só com o vocal, né? A gente gesticula bastante e isso faz parte da nossa expressão corporal. Então, uma grande dificuldade das pessoas se fazerem entender
quando está no telefone, é exatamente porque não tem a expressão corporal de Essa como mão, está né? Esse sendo, de jeito. como a informação está sendo Certo. recebida ou a informação está sendo dada, né? Então, o Legal. fato da gente conseguir, pelo menos, mostrar o busto para cima, isso faz com que as mãozinhas aqui Já, façam já parte. entra em sintonia. Tá certo, tá certo. Isso é bom. Legal. E pintura também não é algo caro, né, Paty? Não, na verdade, você pode pegar até imprimir uma foto da internet, assim, né? Você pode buscar soluções bem caseiras, mas tem muitas lojas de posters online que funcionam super bem. Tem lojas que eu super recomendo, assim, que tem uma variedade incrível. Você escolhe online, você escolhe o tamanho, escolhe a moldura e vem prontinho para sua casa. E aí você só pega e Legal. pendura. E o custo é super acessível. Para ter um fundo, um lugar agradável, eu acho que é um investimento que vale bastante a pena. Legal. E você já mencionou, às vezes, colocar um quadro ou uma flor, né? Aí Ou entrando os nessa dois. situação, ou os dois. Mas também a gente acho que tem que se preocupar em não ficar muito também, né, Com Paty? certeza. Para Tudo quem. depende da sua escala, né? Então, quando a gente está tratando esse enquadramento, eu tenho que ter uma variedade de informação. Então, se eu vou tratar meu home office, aquela parede do meu home office, eu posso trabalhar em 3 dimensões de escala. Numa onde eu estou falando mais aproximado, a outra onde eu tenho uma visão um pouco maior, para ela ser de pé, para ela ser deitada. Então, tudo isso vai influenciar. Quando a imagem, por exemplo, está fazendo uma reunião no Zoom, é widescreen. Então, vai aparecer aonde a minha mão está aqui gesticulando. Então, vai ter Certo. uma área maior onde eu posso trabalhar com um quadro bacana, um vaso de plantinha, uma plantinha na parede, algum detalhe que vai fazer essa diferença. Legal. E aí você mencionou de planta, né? Mas eu acho, não sei se paisagismo entra muito na sua especialidade, mas assim, tem algo que a gente possa comprar com certeza? Porque planta também, se você não não cuidar, ela também vira o inverso, né? Aí você vai ficar com Sim, algo sem feio. dúvida. Não, o mundo das suculentas é o Só um que instantinho, doutora Raquel, já vi seu questionamento, a gente já trata da iluminação de novo. Pode falar. Fala. as suculentas são fundamentais, assim, né? Tipo, são os coringuinhas e as queridinhas da Mas vez. Então, elas não elas são pequenas? Existe são pequenas, suculenta mas, por grande? exemplo, existem quadrinhos que você pode faz um quadrinho vivo. Então, com Ah, tá. suculentas e musgo vivo. O musgo Legal. vivo, por exemplo, que faz aquele fundo, ele é de fácil tratamento, você precisa borrifar uma água nele uma vez por semana. E tem Usa. iluminação, né? Exato. Então ele precisa de uma área mais úmida e meio escura, então ele vai bem. Legal. Paty, estão pedindo aqui para a gente falar de iluminação de novo, e porque algumas pessoas caíram, outras entraram depois. Então, só relembrando na iluminação, o ideal é que a gente tenha sempre uma janela à O frente, máximo de luz natural. né? Caso a gente não consiga essa luz natural, a gente usar de luz artificial por trás da nossa câmera ou em cima, né? E aí a Certo. gente estava comentando desses anéis de luz Sim, que que, são que baratos e podem são ser uma baratos, é um solução. investimento muito interessante. Esses de celular, você clipa ele, assim, ele tem um clipezinho, você pode colocar ele em cima do celular e em cima do laptop também, por exemplo. A doutora Carolina Vilela até colocou aqui, acho que é o nome de um modelo chamado Ring Light. Deve ser isso, talvez para fazer a busca, para Exato. ficar mais fácil. Acho que o Ring No Light é Mercado esse termo. Livre, em todos esses sites você vai encontrar, é bem prático. Eu comprei o meu, É. mas não chegou ainda. Senão eu Tem mostrava. isso ainda, né? Em pandemia pode ser que demore um pouquinho, Eu né? estou usando a luz natural aqui. Tá certo, porque realmente iluminação vai ser muito ideal para a gente pelo fato de que a gente não sabe o horário da audiência, né? Com certeza. Se ela for de manhã, a gente vai ter excesso de luz natural, mas se ela for às 4, 5 horas da tarde, por exemplo, ou
tô falando audiência, mas pode ser qualquer evento, né? Sim, ou A até gente vai mesmo ter outro uma problema. reunião com o cliente noturna. É importante focar também, prestar atenção como a luz se comporta na câmera. Então, Ah, eu legal. trabalho na minha sala de jantar que tem uma luz amarela. Ela é muito Ah, tá. gostosa para uma sala de jantar, mas na hora Mas de fazer um profissionalmente, vídeo, na hora de fazer um vídeo, eu acabo utilizando o recurso onde eu estou aqui, que é uma extensão, né, um pergolado, porque a luz me deixa vermelha. entendi. Essa luz amarela na minha pele me deixa vermelha. Então, para fazer ligações, eu venho para esse outro cantinho aqui da minha Para outro casa, onde a ambiente. iluminação para a minha pele fica mais adequada. Legal. A doutora Juliane Trivelato colocou que o de clips no celular, ele pode vir a tirar um pedaço da sua imagem. Então, Ah, uma sim, dependendo de onde curiosidade, está a sua câmera, com certeza. exato, né? Dependendo do É. modelo. Então, talvez aquele de pedestal seria o mais ideal, né? Caso isso se torne uma rotina, né? Exato, ainda tem alguns tripés que eles são de bolinha que você consegue tipo, fazer garrinhas, então você Sim, consegue ainda posicionar ele em cima de algum lugar, grudado no laptop, por legal. exemplo, que vai te dar essa iluminação. Importante a posição da Bacana. luz, também não vir só de cima, nem só de baixo, nem só de um lado, nem só do outro, para ter essa iluminação E para mais não sombrear uniforme. também, né? Que eu Exatamente. percebo que hoje na minha iluminação, por exemplo, se eu Tá viro para vindo cá, mais esse lateral. é É. exato, né? Então Você tem preciso uma tomar janela aqui cuidado. do seu lado. Exato, é que eu tenho a janela, eu preciso tomar conta de pôr uma luz vindo daqui, né? Entendi. E falando em janelas e reflexos, é muito importante também a gente focar em como isso se comporta para a câmera na hora que for fazer essa decoração. Então, Tá. se eu tenho uma janela na minha frente e tem um quadro com um vidro super reflexivo atrás, isso pode Evita causar exatamente o efeito o inverso. Em vez de você contrário. quer ter um ambiente harmônico ali, você vai causar a atenção das pessoas tentando ver o que tem no reflexo do vidro do seu quadro. Sim, E aí vai sim. tirar o foco da atenção da sua Por isso fala que de novo. aqueles quadros, talvez de suculentas que você colocou, seja o ideal, porque É bem prático e o verde e o marrom são cores que a gente está muito. O verde, marrom e o azul são cores de quadros que a gente está. Para qualquer coisa que a gente está muito acostumado a encontrar na natureza. Então, isso tá traz uma sensação de conforto agradável. Então, se eu legal. tenho essas três cores como parte de um acessório de decoração, é uma coisa que meu olho está muito acostumado a ver e ele fica mais Bacana. confortável. Inclusive, sobre isso, queria te fazer uma pergunta, se é mito ou verdade, que as cores, elas podem causar, como diria, uma personalidade da pessoa, dar uma inquietação, até Sim, tem uma situação de que dizem que o McDonald's, ele utiliza da cor vermelha para as pessoas não ficarem muito ali, porque é uma cor mais quente, você fica meio... Existe isso? A cor tem essa possibilidade? Ela causa realmente isso? sem dúvida, sem dúvida. O estudo das cores é até uma ciência, assim. Que é a De fato, cromoterapia, né? Se eu é, salvo o é engano. é uma ciência, tem estudiosos das cores, e no Feng Shui, que é uma das Que a práticas gente que vai eu falar uso, daqui a pouquinho. das técnicas que eu uso, eles também usam as cores de forma desde 5.000 anos atrás, como interferência na sua relação com o No ambiente. comportamento, né? Exatamente. Então, a cor te causa, assim, o vermelho vai te acelerar mais, ele vai te dar uma inquietude maior, o verde, ele vai te acalmar, o azul, ele também vai, o amarelo, ele também, as cores mais quentes te aceleram e as mais frias te acalmam, né? Por Tá. isso que, para você ter um ambiente harmônico, que não cause nenhum outro tipo de influência na pessoa que está falando com você, a gente vai para as cores neutras. Então, a Tá. cor neutra, ela não é só porque vai combinar com tudo, mas também porque não vai causar Dá algum essa. tipo de reação na pessoa que está falando com você. Então, se eu Entendi. tivesse uma parede lilás atrás de mim,
a reação das pessoas em relação ao que eu estou falando poderia ser diferente do que um tom mais neutro do que como está agora, entendeu? Se a gente não tiver um tom neutro, que você falou que seriam os cinzas, né? Os tons mais claros, correto? Isso, os beges, nudes e acinzentados, né? Tá. E se eu tivesse, por exemplo, uma parede, eu não tenho como pintar na minha parede hoje, mas eu tenho diversas cores dentro da minha casa. Eu devo procurar o quê? O azul, por exemplo, para esse tipo de trabalho que a gente está falando? Uma parede verde, que você falou que acalma mais. Acalma mais. Então, depende do tipo de informação que você quer passar. Se você está muito nervoso, talvez você possa ir atrás da parede vermelha, que já representa... Que a gente está falando, considerando que a gente está falando de audiência, né? De um ambiente que já é, vou usar a palavra que talvez seja mais ideal, mas que já é hostilizado por si mesmo, né? Pelo fato de já ter um impasse ali. Eu acho que é legal o azul para dar uma acalmada. Mas quando, ainda mais se tratando disso, da questão audiência, de tratar com outros interlocutores que já vão expor a opinião e outras questões, a cor neutra vai favorecer sempre muito mais, porque existem pessoas que não gostam do azul. Existem pessoas que não gostam de verde, existem pessoas que não gostam de uma série de cores. E isso pode causar um impacto e um incômodo no seu interlocutor. Então, o ideal mesmo é ter cores bem padrões e neutras para audiências. Legal. Paty, você já entrou aí no tema do Feng Shui, você falou que é uma técnica que você usa, né? Quando a gente divulgou o nosso banner da live de hoje, eu já coloquei que você morou há 7 anos fora, né? E trouxe de lá esse conhecimento do Feng Shui. Então, eu queria que você pudesse explicar de forma bem sintética o que é o Feng Shui e como que ele influencia, para a gente entrar nesse assunto e ver como que ele pode influenciar aqui no nosso ambiente home office. Bem, o Feng Shui é uma técnica de harmonização milenar, né, utilizada... Me corrija, na verdade, o correto é falar Feng Shui, correto? Exato, já aprendeu. Que Feng Shui. Feng Shui, entendi. É porque nós abrasileiramos, né, a palavra. Exato. Pode falar de qualquer jeito, porque de qualquer jeito a gente fala Feng Shui, Feng Shui. Aí me perguntam, tá certo? Eu falo, não, tá errado igual. Você fala do jeito que você quiser, que muito provavelmente você vai ter dificuldade em falar a pronúncia correta. Então, mas desculpa, te interrompi. É uma técnica, então, milenar asiática, né, da China, onde a gente utiliza em diversas esferas da nossa vida. Então, a gente pode utilizar para a vida pessoal, para a nossa casa, para a nossa área de trabalho, para a nossa casa, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso país. Então, a gente pode utilizar ele de escalas da menor para maior, né? Quando a gente utiliza o Feng Shui para uma cidade, por exemplo, essas cidades medievais, onde a gente buscava espaços de proteção, né? Então, tinha que ter uma montanha atrás, um rio na frente, onde eu tenha um posto de controle para conseguir estar numa posição onde eu consiga ver quem chega, quem sai, esse tipo de coisa. Tratando isso da esfera cidade, trazendo isso para a nossa esfera casa, é a mesma coisa. A gente precisa estar num lugar onde a gente se sinta protegido. Então, o ideal é a gente ter uma área de proteção atrás e uma área de fluidez na frente. Quando a gente fala de ambiente de trabalho, é a mesma coisa. Então, a gente trazendo isso para a escala mesa de trabalho, a gente tem essa mesma situação. É como se a gente precisasse estar numa cadeira. Então, a gente precisa ter um encosto, a gente precisa ter os braços e precisa ter uma área livre na frente. Certo. Então, para a nossa mesa de trabalho, a gente tem essa mesma configuração. O ideal é a gente não estar de costas para tudo que está acontecendo na casa. Tá.
O ideal a gente ter é o que eu estava falando da questão controle, né? Você estar na posição de controle. Porque se eu estou na sensação desprotegida, normalmente muita gente acaba trabalhando virado para a parede, porque é a posição que tem. Se você mora sozinho na sua casa e não tem outras pessoas, não tem mais nada acontecendo, pode ser que ali você trabalhe super bem. Mas numa situação como agora, onde a gente está com o filho em casa, com o marido em casa, com o cachorro, com tudo acontecendo, se eu trabalhar de costas para casa, eu vou toda hora olhar para trás, para tentar entender o que está acontecendo. Então, não vou ter essa posição de controle. Então, o Feng Shui ele vem nesse ponto também, do macro para o micro, atuando na nossa área de trabalho. As cores também vão ser influenciadas ali. Funcionam, não é? Funcionam. A gente tem... Se eu não me engano, dentro de um Feng Shui, você precisa fazer um mapa para saber em cada área a que elemento se condiciona, correto? Por exemplo, existe o elemento metal, madeira, tem basicamente isso. Né? Eu andei pesquisando antes de conversar com você. Ó. Exato. Então, na verdade, antes de mais nada, preciso saber aonde está o meu escritório, ou não? É possível... Sim. A gente pode trabalhar esse mapeamento tanto da casa, então, sabendo a posição do nosso norte em relação à nossa casa, a gente consegue aplicar a técnica do Bagua, que a gente utiliza, setorizando a casa em norte, sul, leste, oeste, sudoeste. A gente faz a casa em vários pedacinhos e ali a gente vai ver quais são os elementos da natureza que precisam ser intensificados ou reduzidos naquela área. A gente também consegue trazer isso. Não consigo saber qual que é o norte e o sul. Porque... Consegue. Você usa no celular a bússola. Certo. Eu chego em casa, abro a porta da minha casa e vejo para onde está o norte, é isso? É isso. E aí me passa a posição. Eu faço vários projetos de Feng Shui online. Então, tipo, eu sempre peço, põe o celular encostado assim, assado, tipo, e aí mostra para mim onde está o norte. Entendi. E aí você consegue descobrir dentro da sua casa quais são os elementos que eu preciso aumentar ou diminuir para que aquilo fique mais harmônico. E aí eu consigo trazer isso de novo para dentro de uma esfera muito mais micro, que vai ser a minha mesa de trabalho também. Tá. Então, por exemplo, eu tinha até um caso de uma pessoa que ela estava tendo dificuldades no trabalho. Trabalhava numa empresa e aí a gente estava fazendo o projeto da casa dela e ela comentou, puxa, mas meu trabalho tá super difícil e tal, meu chefe não tá legal. Aí eu falei, posso fazer o Feng Shui da sua mesa? Eu falei, pode. Aí eu pedi o norte, peguei o Feng Shui, fiz o Feng Shui da mesa daquela pessoa, ela estava numa posição de total descontrole, não estava com controle da situação, então estava com as costas desprotegida, com todo mundo passando atrás dela. Fala, mas como que eu vou resolver isso? Trabalha numa área que não tem como mudar de mesa, né? Tudo bem, a gente pode virar um pouquinho o computador, pode colocar um vaso de planta meio de lado, então você dá uma enviesada no seu corpo, tem uma planta atrás que já dá essa proteção e isso já pode ajudar na sensação de bem-estar naquele lugar. Legal. Então, isso também a gente pode trazer para dentro da nossa casa. Entendi. Cada pessoa, ela tem uma direção que é mais confortável para ela. E isso a gente acaba esquecendo com o dia a dia, né? Quando a gente fala, você normalmente vai sentar na sua mesa de jantar, você senta normalmente na mesma cadeira. Quando você vai sentar no sofá, você normalmente senta sempre no mesmo cantinho. Porque ali você tem opção de escolha, né? O seu corpo sabe em que posição ele se sente mais confortável. Só que em muitos momentos, isso a gente ignora, esse instinto,
E a gente é forçado, por exemplo, a colocar a nossa cama na mesma posição, que é a única posição que cabe no quarto, Uhum. e é ali que você vai dormir. E aí, às vezes, você não dorme bem. Às vezes a gente fala, ah, não, aqui a mesa de trabalho vai ser perfeito. Ela flui bem ali e tal, mas ali você não trabalha bem. Então, existe Uhum. também uma técnica de Feng Shui que a gente descobre qual é a nossa posição mais auspiciosa e aí a gente tenta direcionar alguns pontos de dormir, de trabalhar, de relaxar. Então, às vezes eu não consigo mudar minha mesa de trabalho, mas a minha melhor posição para tomar decisões é faceando o norte. Então, na hora que você estiver numa Entendi. ligação e for tomar uma decisão, vai para aquele canto. Procure estar Entendi. nessa área. E aí a gente Entendi. consegue descobrir uma série de coisas com as técnicas do Feng Shui. Legal. Ô, Paty, tem uma pergunta aqui, não sei se você consegue responder, da enfermeira Kelly, perguntando como que ela utiliza o Feng Shui na função dela, que é enfermeira obstetra. Aí tem, acho que a ver com a área de saúde, né? Não sei se dentro do local ali é possível você colocar algum elemento para dar essa fluidez, já que você falou que existe local também para a gente tomar decisões, por exemplo, que é bem importante, né? Sim, nesse caso, essa técnica chama número Qua. Aqui no Brasil, ela é até pouco difundida. Como eu disse, eu aprendi o Feng Shui lá na fonte, né? Lá, E lá eu Tailândia, aprendi certo? na Você foi China mesmo. na China, tá? China. Eu primeiro Ok, fui para a China tá. e foi lá que eu aprendi. E aí, lá a gente tem várias escolas que a gente utiliza dentro do Feng Shui de uma forma sobreposta. Aqui no Brasil, a gente aprende um pedacinho assim de uma escola e usa só aquilo. Então, Entendi. como obstetra, por exemplo, eu utilizaria essa questão do número Qua, que é a direção mais auspiciosa para se fazer alguns procedimentos. Procedimentos. E aí Ok. eu viraria, por exemplo, eu me dou melhor nessa direção. Então, vira a maca, de repente, de trabalho de parto naquela direção onde ela tem um foco melhor. Entendi. Reposicionaria, talvez, algumas coisas de decisões, de trabalho nas direções mais auspiciosas para ela. Legal. Paty, você falou de objetos que a gente consegue colocar para dar esse elemento do Feng Shui. Talvez seja uma planta, né? Existe alguma coisa que a gente possa colocar para dar essa fluidez de energia? Ou é só preciso realmente saber onde é o meu norte para você conseguir? Eu tenho algum coringa, por exemplo, que eu Tem, possa tem, colocar? tem, tem alguns elementos coringas, mas de qualquer forma você vai precisar saber onde é seu norte para Tá, aplicá-los, tá? entendi. Então, porque os elementos de Feng Shui, eles são forma, eles são material, número. Então, por exemplo, eu estou com uma deficiência eu preciso aumentar o metal nesse cantinho da Nesse sala. canto do trabalho, tá? Exato. Aí eu posso colocar um porta-retrato de metal ovalado, que é a Entendi. forma do metal. Pronto, aí você tem Ah, a forma, forma também conta? A você forma tem também forma, conta? você tem material. E então Entendi. você tem duas vezes aquele material tipo agindo. Eu Que legal. preciso colocar tipo mais madeira nesse cantinho. Posso colocar um bambuzinho, 7 bambus, vão fazer. Ele tem Quais a são forma, ele os tem material e elementos? ele tem o número. Entendi. Quais são os elementos? São aqueles triviais? Madeira, metal, Água, água e fogo? Não. fogo, Terra. terra. Já Começa de novo. tinha. Terra, fogo, Que eu falei metal, metal. água. Tem mais uma pergunta aqui, com relação aos Coração. objetos, os objetos colocados sobre a mesa. Temos quantidade e posição deles? Sim, sim. Como A que gente seria? pode Pergunta da doutora Bruna. posicionar elementos na nossa mesa. Então, se a gente fizer o Feng Shui da mesa, nesse caso que eu estava falando, dessa pessoa que não estava trabalhando, estava com dificuldade no trabalho, a gente reposicionou
virou, desgueiou mesmo, Só, né? No entendi. português, claro, o laptop, colocamos uma planta atrás e colocamos uma fênix no sul e um dragão no norte. Então, esses dois elementos, eles intensificaram E a o elemento fênix você fogo colocou dele, de como? Em que virada... simbolia? Uma fênix mesmo de uma metal? fênix... Não, era uma fênix de tecido. No Ah, tá. caso, eu estava na China, então ficava até um pouco mais Entendi, mais fácil fácil. de ter os materiais. E eu trouxe comigo alguns elementos de Feng Shui que eu aplico nos meus projetos. Entendi. Então, eu tenho umas fênix que são de tecido, e aí a gente só cola esse elemento na parede e ela fica bem discreta. Mas Ah, posso legal. procurar, por exemplo, uma referência de imagem de fênix, por exemplo, imprimir, colocar num quadrinho e colocar naquele cantinho. Então pode Entendi. ser algo discreto, né? Não precisa É. ser... Tem mais uma pergunta aqui, Paty, que é da doutora Daniele Alves. Como aumentar a concentração em casa, tendo em vista a pandemia, onde estão todas as pessoas, né? A gente colocou isso, e falando à margem do Feng Shui, trazer essa situação de proteção atrás e fluidez à frente, certo? Exatamente, essa Então, é posição de colocar a sua controle. mesa de trabalho, teoricamente, que haja uma parede ou uma proteção e que você tenha a visão total da frente, é isso? Porque você Exato, consegue exato. ter controle do que está acontecendo e se isso realmente importa, correto? Exato, mas vai depender de cada indivíduo também. Tá. Porque, às vezes, no meu caso, minha mesa de jantar virou meu ambiente de trabalho. Seu ambiente de E, trabalho. e aí eu tenho facilidade de concentrar mesmo com meu filho do meu lado, eu tenho que ter a facilidade de me concentrar. Eu acredito também Mas que tem tem que ter. pessoas que precisam estar fora desse ambiente, precisam estar Aham, no escritório, mas a questão controle do ambiente é sempre a premissa. Você entendi. estar numa posição de controle do ambiente é sempre uma premissa, É sim. independente de que ambiente você está. Legal. E também acho que assim, você tem que ter aí saindo um pouco da arquitetura, né, indo para um convívio social, se o seu filho vai utilizar da TV, colocar um volume ou um fone, né, para que aquele volume Exato, seja meu filho reduzido, ganhou um lindo fone bem grandinho, assim, ó, para melhorar. né, ou colocar, não sei, transportar essa área de convívio social para o quarto deles, né? Por exemplo, Exato, colocar a exato, televisão no quarto, o videogame no quarto, né? Para que o seu ambiente realmente fique home office, né? E eu acho que se tem uma coisa exato. que essa pandemia nos ensinou foi a ter mais contato em casa, né? Porque hoje aqui em casa existe muito mais assim, olha, agora eu vou fazer um evento. Então, todo mundo sabe que quando eu fechei a porta do meu quarto aqui onde eu fiz meu escritório, é porque eu não posso ser perturbado, para não passar uma pessoa de cueca, entrar um cachorro, uma pessoa sem camisa, né? Para a gente evitar Exatamente. esses dissabores. Mas Então, o conversar é ideal, né? exatamente, é essa exata questão. Eu utilizo a mesa de jantar para trabalhar, mas para fazer vídeos, para conversas, eu uso essa extensão do meu pergolado, que além de uma iluminação mais Boa, favorável, natural. ela me permite estar mais ausente do que está acontecendo na casa. Porque eu Legal. tenho uma outra pessoa falando no telefone, um outro assistindo o PJ Mask, ou o que for, Criança, não tem como. e o cachorro pedindo colo. Então aqui eu me Uhum. isolo de todo mundo e consigo conversar Legal. e fluir Legal. legal. Eu acho que o Feng Shui assim, é sensacional. Eu gostaria muito que você fizesse Feng Shui da minha mesa. Não só Faço, do com meu home certeza. office, mas como do É office. só mandar o norte, assim, se tiver a sorte ou possibilidade de ter outro celular na mão, assim, você tira a foto da bússola do celular na mesa e me Sim, manda. E aí eu combinado. consigo. Aí tá perfeito, porque aí eu tenho garantia de onde está de fato o seu norte
E aí dá para Entendi. fazer, e aí são curinhas, assim, a gente faz uma entrevista, né, sobre quais são as suas dificuldades. Fala, ah, eu tô com dificuldade de concentração, eu foco, mas eu foco por um período muito curto. Aí a gente Exato. conversa para entender quais são as suas dificuldades em relação ao ambiente que você está. E Eu acho que aí isso é um eu grande problema, consigo. inclusive, né, do home office. Você tem sono mais intensificado, parece, né? Como a doutora Daniele colocou, a concentração é muito mais difícil, ela é mais Sim. arredia. Quando você está dentro do seu escritório mesmo, é outra situação, né? E é E muito importante a gente conseguir olhar para dentro, assim, né? Eu sou uma pessoa que sempre tive um foco muito melhor mais à tarde para a noite. Então, você tem que. eu sou obrigada a trabalhar no período comercial porque eu tenho que levar meu filho para a escola, buscar meu filho da escola, e a hora de buscar ele na escola é exatamente meu período de maior foco. E aí, como Entendi. eu estou home office, eu inverti, não tem problema. Agora eu não preciso levar ele mais para a escola. Não Então tem que eu levar ele na acordo escola. mais tarde e trabalho até mais tarde, porque o meu período produtivo é fora do horário comercial e eu consigo tirar o melhor proveito disso. É Então legal. acaba sendo mais produtivo eu inverter os horários. Vocês inverteu os horários, óbvio. Paty, para a gente finalizar esse bate-papo aqui, quais são, vamos falar de erros. A gente falou do que pode ser iluminação, quadro, cores, essa situação da energia, o elemento, controle, a fluidez, mas e erros? O que não deve ter num home office? O que a gente deve evitar para, além, obviamente, do barulho, de entrar uma criança, um cachorro, mas onde que eu não devo fazer o meu home office? Não deve fazer ele virado para portas nenhuma. Então, Ok. tipo, independente seja a porta do quarto, a porta Da sala, da sala, principalmente a porta do banheiro e da cozinha, ok. não total, assim. Então, tipo, às vezes a porta vai estar ali, você tem de fundo, tá aquela porta aberta, aquele corredor lá atrás, e ali é a sua posição de maior descontrole, né? De Tá. falta de controle daquele ambiente. Então, essa é o primeiro não. Janela não tem problema. Só porta. Janela não tem problema. Se você conseguir controlar a iluminação, Uhum. Com uma para não. cortina, né? Exato, uma cortina, uma persiana, de forma que não atrapalhe a sua visibilidade de Tá. trabalho, tá tudo certo, não tem problema. Legal. E outro erro, Mas tem mais algum? cores muito intensas, eu acho que vai ser um problema. Ambientes bagunçados, sem lugares definidos, acho Já vi que é muita uma. roupa para passar nesses vídeos. Não, exato. Por exemplo, aqui, vira e mexe, como eu estou na sala de jantar, vira e mexe alguém pega e deixa alguma coisa na minha mesa, né? A minha mesa não é mais a mesa de jantar. Agora virou sua mesa de trabalho, né? Então, eu sempre cobro, não, tira isso aqui, tira daqui. Então, tipo, essa Uhum. roupa que tá aqui não era pra estar aqui, esse Pokémon que tá aqui, sai daqui, Não é o porque lugar. isso não é o lugar. Então, manter a organização tipo, estabelecer aqui é home office. É Uhum. home office. Então, no final de semana, eu fecho o meu computador, coloco na minha maletinha, pego minha pilha de pastas, coloco em outro ambiente, em outro lugar, e ela volta a ser uma mesa de jantar para o final de semana. Entendi. Então, Aí você dá eu aquela tenho, limpa. tenho essa dupla. Ele tem a dupla função. Mas é importante que você estabeleça que seu lugar de trabalho é o seu lugar de É seu lugar trabalho. de E trabalho. tire todo o resto que não faz parte daquilo. Então você tem que realmente se empoderar daquele espaço. Agora Uhum. é home office, é para valer. A É mesa para de valer. jantar não é para ter o arranjo da mesa de jantar. Tira. Nesse Não é mais momento vai mesa ter que de ser jantar. tirado. É a sua mesa de trabalho. Depois você coloca. A doutora Juliane está falando de microfone, fone ou aquele header. Acho que é isso. De cabeça. Ok, É,
Que é o que você Doutora compra pro Juliane. Max, inclusive, né? Doutora Juliane, como mulher, eu não gosto daquele porque amassa meu cabelo, então eu fico parecendo. Eu prefiro o fone, eu tô com um foninho aqui, ó, De que é bem Bluetooth, é igual que pequenininho eu e tô. que tem essa função. Tem o microfone, ele tira um pouco do barulho externo, e Externo. isso faz com que a gente tenha mais naturalidade ao falar, né? Quando a gente está com um fio pendurado, com coisa na cabeça, acaba atrapalhando um pouco, mas tem gente que se sente mais confortável. Então, Uhum. tá tudo bem. Eu Mas só acho que teríamos que evitar os microfones, mesmo como eram antigamente, que é aqueles em pedestal, porque evitar, né? Porque se a pessoa não tem, não vai ser um problema. sim. Porque eu já fiz algumas reuniões em que pega o caminhão do gás, o carro do ovo, o carro do óleo, né? Porque ele Sim, não o faz essa microfone separação, aberto. né? O microfone aberto do próprio computador, do próprio celular, ele vai ter essa dificuldade, porque ele vai captar o máximo que Tudo, está ao né? seu redor. Então, utilizar algum tipo de fone é legal. E se conseguir ser o menor possível, melhor ainda. Sim, beleza. Pati, te agradeço mais uma vez. Eu que Ficamos agradeço. aqui uma hora batendo um papo, daria para ficar mais uma hora tranquilamente. Acho que são dicas valiosas. Me interessei muito neste Feng Shui, porque eu percebo a diferença de performance, de atividade em trabalhar no escritório e trabalhar em casa. Você perde um rendimento, né? Sim, Então eu preciso consultar com você essa situação de energia, de Feng Shui para a gente otimizar aqui. com Agradeço o pessoal certeza. que esteve com a gente, faço um agradecimento novamente à OAB Valinhos, na pessoa da doutora Cláudia, a doutora Juliana e a nossa vice-presidente, que estava aqui participativa, a doutora Raquel, que idealizou tudo, muito obrigado. E muito obrigado, Obrigada Paty. novamente Obrigado pelo mesmo. convite. Eu fiquei Eu que muito feliz. agradeço. Eu que agradeço você, essa disponibilidade. E quem quiser saber mais de Feng Shui, por favor, siga lá, Patrícia Bonadia, certo? Tem alguns stories Mandem, meus já gravados lá, dá uma olhadinha lá, que tem bastante dica mandem lá. a foto da bússola indicando o norte e a mesa, certo? Exatamente, perfeito. Então tá bom. Paty, quer fazer mais alguma consideração? Não, Fabrício, eu só queria agradecer mesmo. Obrigada pelo convite. Eu adoro falar de Feng Shui, Adoramos. falar de tudo. Então, é um prazer imenso, assim. Se realmente alguém tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, pode me procurar que estou sempre disponível para falar de Feng Shui. Obrigado pela sua disponibilidade. Paty, uma boa semana para você e boa semana Para a todos que você estão assistindo a também. gente. Até mais.